Eu, por estar acostumada já, né? Acostumada não. Tipo assim, né? Já acostumada com aquela situação, Entendi. né? Que o homem poderia Aham. chegar, me violar a hora que ele quisesse. Sim, E em troca, me desse alguma coisa. entendi. E ele me oferecia dinheiro, churros. E ele, sendo evangélico, me levava para a igreja. E nessa igreja ele vinha, me pedia... Na volta da igreja ele pedia para me beijar, entendeu? E assim, eu fui Que idade você criando tinha nessa época? já há 11 anos. E eu vou até ressaltar aqui, que eu acabei esquecendo, né? Pulei. Nesse meio tempo do meu irmão, Aham. também o meu tio, né, irmão do meu pai, chegou por diversas vezes a também me abusar. Em troca, que ele me dava, assim, dinheiro, salgadinhos. Ele comigo e com a minha prima. Nossa. Até isso eu pego muito... Fiquei muito triste, porque depois de um tempo isso veio à tona, né? Eu quis falar, falei pro meu pai. E ele não fez nada. Entendeu? E você vai lá entender lá na frente. Então, nessa confusão toda, eu fui sofrendo, fui levando, né, daqui pra lá, e chuta pra cá, chuta pra lá. E com 14 anos de idade, eu tive a minha primeira relação com, né, ato mesmo, Aham. de sexual, né, com um vizinho, né? E eu me apaixonei por esse vizinho e via nele, tipo, alguém que eu fosse escapar daquela casa. Entendi. E nessa confusão toda, eu tinha umas amigas que viviam bebendo vinho, né? Na saída da escola, tudo. E eu comecei a me envolver com elas. E eu já, monstrinha, virei monstrão, né? Tudo que o inimigo queria, eu decidindo totalmente errado, né? Mas não tinha entendimento. E nessa minha saída para beber, na saída da escola, eu fui violentada, né? Violentada assim, abusada novamente, mas eu não, sem meu consentimento, que eu não estava sóbria. Entendi. Entendeu? Eu dormi em cima de um bilhar e essa pessoa que me violentou ali em cima do bilhar. Quando eu acordei, eu senti, né, que eu tava, tipo, suja, Aham. mas também não levei adiante, né? Pra mim, eu tinha urinado, feito alguma Sim. coisa e perguntei para essas minhas amigas o que tinha acontecido. E elas falaram, não, tu ficou muito bêbado e tal, e tu dormiu, olha, teu pai tá atrás de ti. Vai, e eu tinha, assim, muito medo, assim, respeito, na verdade, pelo meu pai. E voltei para casa. Isso, eu, como de praxe, apanhei bastante, né? Mas, enfim. Nessa loucura toda, eu engravidei. Nossa. Eu engravidei e não foi do rapaz que eu tava me envolvendo. Foi do ato. Foi do ato que eu sofri. E foi bem louco, assim, a descoberta da minha gravidez, porque eu sempre à tarde ia conversar com umas amigas na calçada, ficava na rua brincando. Eu tive, assim, uma infância, sabe, de brincar mesmo. Sim. E nessa conversa tava a mãe dela e ela, falando sobre menstruação. Aham. E nessa conversa ela falou, e tu, Amanda, já menstruou esse mês? Eu digo, eu não sei não, eu acho que... Mas vem todo mês, porque ninguém conversava comigo sobre isso. E eu falei, eu acho que esse mês não veio, não. E ela falou, Amanda, então tu tá grávida? Eu disse, não tem como. Não tem como. Quando tu tem relação, tu usa preservativo? Eu disse, uso. Só um dia que estourou. Falei assim, Aham. nessas palavras. E ela falou, não, então vem aqui amanhã que eu vou fazer o teste. Eu disse, tá, tudo bem. Como marcado, fui no outro dia.
ela comprou um exame de gravidez e fez o teste. Só que eu e essa minha amiga até, pra rir assim, né? O meu pensamento era que se eu jogasse água ali dentro daquele xixi, iria dar, né, errado. E eu peguei e coloquei água dentro da urina. E ela fez o teste e mesmo assim deu positivo. Aí quando deu positivo eu falei, não tia, desculpa, eu vou lhe falar. Eu joguei água dentro do xixi. Aí ela, não, mas não tem. Aí que tu tá mesmo. Falou assim. E tipo, eu não, 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 não. Aí eu fiquei, né, com medo. Olha, a única coisa que eu vou poder fazer por ti, Amanda, é conversar com o rapaz, né? Não vou citar nome aqui. E com teu pai. Eu disse, não, não, por favor, não, não, não. Meu pai não, meu pai não, meu pai não. Ela falou, não, eu vou ter que conversar. Resumidamente, ela conversou, meu pai fez com que essa pessoa que eu estava me relacionando me assumisse, eu fui morar com ele. E nessa decorrência, assim, de tanta guerra, tanta coisa na minha cabeça, eu comecei a judiar dele. Eu comecei a criar nojo da cara dele. Ele bebia final de semana, eu via ele transar com a vizinha. E aquilo foi me criando nojo, e a barriga ia crescendo e eu criando nojo dele. E eu tive a criança. Essa criança nasceu, ele fez exame de DNA e deu que não era filho dele. Nossa. E aí que começou, assim, a grande revolução monstruosa na minha vida, porque eu já ali dentro daquela casa, pensando que eu iria ter paz, iria ter uma família de verdade. Aí eu me encontrei nessa situação, né? Tipo, dele falar que não iria ficar comigo, que eu iria voltar de novo para casa dos meus pais, que não teria como eu lhe criar aquela criança. E eu voltei para casa dos meus pais. Meu pai me aceitou de volta, mas assim, eu sofria muito. Eles tentavam me ajudar, mas ao mesmo tempo que eles me ajudavam, eles me violentavam psicologicamente, falando que eu iria ter 5 filhos, que eu era uma vagabunda, essas coisas assim, Sim. as piores possíveis que o senhor possa imaginar. E aquilo foi acumulando na minha mente, fui criando força para fugir de casa. E ela completou 6 meses, eu fugi de casa. E antes de eu fugir de casa, eu falei para ela que eu iria me salvar e iria voltar para salvar ela um dia. E fugi. E nessa minha moradia na rua, eu aprendi muita coisa ruim. Quando a gente não tem instrução familiar, realmente a gente se perde. A família, Deus que nos deu. E a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Hoje eu tenho total conhecimento de que se não fosse Deus na minha vida, nem aqui eu tava contando isso agora. Eu creio. E eu fui pra rua, me envolvi, né, com as piores pessoas possíveis. Eu tinha que me relacionar, cheguei por diversas vezes me relacionar com uma pessoa dele, um senhor de idade já. Ele falava, tu vai dormir aqui, mas é o seguinte, eu vou ter que, né, me masturbar e tal, e não quero nada, só quero isso. E eu ficava naquela agonia toda noite, toda noite.